Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo é um vídeo todo na cozinha, que querendo ou não, a cozinha é o lugar que eu passo a maior parte do meu tempo como dona de casa, né? E eu vou começar esse vídeo mostrando eu finalizando aquele pão de fermentação lenta, super simples e barato de fazer e fácil de fazer, que eu já compartilhei várias vezes aqui no canal. Mas nas últimas vezes que eu mostrei nos meus vídeos, eu mostrei eu preparando a massa à noite, né? Que eu preparo ela na noite anterior e na manhã seguinte eu finalizo a massa. Então depois de misturar ali à noite a farinha, a água, o fermento e o sal, pouquíssimo fermento, né? Só algumas bolotinhas. Na manhã seguinte, né? Eu já tinha tirado o ar uma vez da massa, né? E aí tinha crescido mais um pouquinho na tigela. E aí foi a hora de tirar da tigela e fazer o formato dele, que eu só dobro ele um pouco mesmo e tento deixar ele meio redondo, porque é um pão bem rústico, né? Então meio que o formato que ficar, ficou. E ele cresceu bem, cresceu bastante, como era de um dia bem quente, né? Isso favorece muito a fermentação do nosso pão. O pão gosta de calor, né? É até difícil fazer pão quando tá muito frio, assim. É quando mais dá errado minhas receitas de pães, é quando tá muito frio. Então vamos tirar proveito aí desse calor para fazer o pão em casa e o pão ficar bonito, o pão dar certo, descansar bastante, crescer bastante, né? Mas enfim, eu só misturo ele mesmo ali, né? Dou o formato. Jogo um pouquinho de farinha por cima pra ficar bonitinho e vou colocar na forma. Eu uso uma forma de bolo que eu tenho em casa pra colocar ele, porque eu não tenho aquela panela de fazer o pão, né? Que normalmente esse tipo de pão é feito naquela panela de ferro. E funciona muito bem, tá? Já tem o quê? Acho que 2, 3 anos que eu faço esse pão, não sei muito bem. Eu sempre fiz nessa forma e às vezes quando eu quero mudar o formato eu faço em outra. Mas funciona, tá? Eu cubro com papel alumínio por metade do tempo que ficar no forno, não necessariamente meia hora como no vídeo da receita. Depende aí, porque eu tô num forno diferente agora, né? Depois eu tiro o papel alumínio, né? Depois que o pão já cresceu e tal. E deixo o restinho do tempo para dourar, ficar com casquinha. E enquanto ele tava ali finalizando, eu já fui começar um bolo de chocolate. Eu já falei no vídeo de limpeza que eu postei recentemente, que eu gosto de dividir, né? Tipo, tem um dia que eu vou focar mais na limpeza da casa e tem um dia que eu vou focar mais em cozinhar. Deixar coisas preparadas pra gente ir comendo ao longo de alguns dias ou quem sabe a semana, né? Depende se a gente não vai comer tudo de uma vez, que por mais que não tenha tanta gente ainda morando aqui em casa, a gente come as coisas relativamente rápido, né? As coisas que eu preparo. Isso é bom, né? Significa que o marido gosta, o marido tá feliz, tá sendo bem tratado. E eu também gosto de comer. E eu gosto de cozinhar as coisas pra eu comer também, né? Não tenho preguiça de cozinhar aquilo que eu quero, aquilo que eu tô com vontade. Eu gosto. E ali era um bolo de chocolate, gente, que eu tava com muita vontade de comer. Aquele bolo tradicional, sabe, de brigadeiro, brigadeiro mesmo, tipo com leite condensado, assim. Tinha muito tempo que eu não comia esse bolo, muito tempo. Sempre que eu faço bolo de chocolate aqui em casa, eu faço aquela receita de bolo de chocolate super úmido, que eu também já mostrei aqui no canal, e uso como cobertura ganache, né? Mas estava com vontade de comer, tipo, o bolo de chocolate brasileiro de verdade com brigadeiro e granulado, né, por cima, ou aqueles confeitos de chocolate. Eu peguei uma receita da massa padrão de bolo, assim, base de bolo, e fui transformando em um bolo de chocolate, né? Ali eu tava usando óleo de girassol ao invés do óleo de coco, porque esse bolo é um bolo que ia precisar ir pra geladeira por causa da cobertura. E eu já observei que quando eu coloco o óleo de coco em bolo e depois é um bolo que vai pra geladeira, a massa fica muito dura, porque o óleo de coco, quando ele é resfriado, ele fica sólido, né? Ele perde essa consistência de óleo, assim, não fica mais líquido. Então eu tava usando ali o óleo de girassol mesmo. E na massa eu uso o cacau 100%. Eu não uso achocolatado, tipo Toddy, Nescau, porque é mais açúcar do que cacau em si, né? Então eu uso ali o 100% para o bolo ficar bem chocolatudo e com menos açúcar também, né? Esse bolo, inclusive, do jeito que a gente faz aqui em casa, é para quem gosta de chocolate. Não fica um bolo muito doce, porque eu não coloco tanto açúcar assim. Acho que eu coloquei só uma xícara de chá na receita. E normalmente leva
1,5 xícaras, 2 xícaras, assim, é receita de bolo padrão. E como eu disse, né, o cacau em pó 100%. Mas é receitinha bem básica, acredito que todo mundo aí tem uma receita de bolo de chocolate que gosta de fazer, que tá acostumado a fazer, né. E daí, fui tirar meu pão do forno, né, depois de ficar douradinho, com a casquinha bem douradinha, bem gostosinha, do jeito que a gente gosta. Deixei ele esfriar pra depois eu fatiar ele, né? E a gente vai otimizando. Como era um dia na cozinha, enquanto uma coisa tá crescendo, dá pra ir mexendo em outra, ou enquanto uma coisa tá assando, dá pra ir mexendo em outra, né? Ali a minha forma já estava untada e não enfarinhada, mas eu passo o próprio cacau em pó na forma para que o bolo de chocolate não fique com aquela casca branca em volta dele, né? Que não fica muito bonito, nem muito legal de comer, se empelotar a farinha junto com o óleo. Então eu gosto de passar o próprio cacau na forma para quando eu faço o bolo de chocolate, né? Para ajudar só em questão de estética e aparência mesmo. E olha a cor desse bolo. A câmera não faz jus à beleza e a cor desse bolo na vida real, né? Mas tentei passar aí para vocês aquela dose de dopamina da dona de casa. E o pão já tava na hora de tirar da forma, né? Esfriou um pouquinho. Se tentar tirar muito quente, assim, dá pra tirar quente porque ele não fica grudado. Mas é bom esperar uns minutinhos pra poder tirar. Aí também o bolo, depois de assar, né? Deixei ele ali esfriar também, porque fica muito fofo, que eu segui a mesma técnica daquele bolo super úmido, que é colocar água fervendo no final, que ajuda a dar aquele brilho bem bonito assim na cor do bolo de chocolate, também ajuda com a maciez, né? Então fica um bolo extremamente fofo e para desenformar tem que deixar esfriar muito bem, senão ele vai quebrar com certeza, não porque ficou grudado, mas porque é muito fofo. E aí eu tava fazendo o brigadeiro, eu tinha um restinho de creme de leite na geladeira, então eu já usei pra colocar também no meu brigadeiro e novamente com cacau 100% ao invés de achocolatado, porque querendo ou não, o leite condensado que a gente usa no brigadeiro já é açúcar puro, né? Praticamente açúcar derretido dentro daquela caixa. Então eu coloco com cacau 100%, que aí ainda fica muito doce, né? Porque a gente tá ali usando leite condensado, mas fica muito doce que eu consigo comer com a consciência um pouco mais tranquila e também o sabor fica muito mais de chocolate, não só aquele sabor doce na garganta, assim, né? Acredito que eu não deveria ter jogado esse brigadeiro tão quente em cima do bolo, mas foi o que foi, né? O importante aí é que deu certo. Todo o excesso de brigadeiro eu coloquei dentro desse furo do bolo, né? Que eu fiz naquela forma tradicional, assim, de bolo furado. E daí eu coloquei tudo ali dentro do brigadeiro pra que na hora que a gente cortasse, poder pegar ali um brigadeirozinho a mais, né? E colocar em cima da fatia do nosso bolo. Eu matei super a minha vontade. Acho que a gente comeu esse bolo todo mais rápido do que deveria, né? Eu sei, mas era vontade mesmo de comer. E aí depois, acho que já tava anoitecendo, né? Porque eu deixei o pão esfriar bem. Fatiando o pão, olha como fica bonito. Fica com olhos, que são esses furos, né? Quanto maior ficar, melhor pra mim, porque significa que o pão descansou bem, fermentou bem, cresceu bem, né? Fica mais leve, mais fácil de digerir, mais gostoso. Enfim, sinto um prazer enorme em fazer pão em casa, assim. Meu Deus, os benefícios são muitos e muitos, né? Pra nossa casa, pra nossa família e pra nossa saúde e pro nosso bolso, é claro, né? E depois eu deixo tudo fatiadinho e depois eu vou guardar na vasilha. Eu vou mostrar pra vocês que eu guardo na vasilha, né? E como guardo na geladeira, sempre que a gente vai comer, a gente aquece na torradeira. E como foi um dia que eu já cozinhei bastante coisa, para jantar eu fiz esse próprio pão com linguiça, queijo e cheiro verde.
Gosto de colocar bastante salsinha, tá? Quanto mais salsinha tiver, mais gostoso fica pra mim, pro meu gosto. Por causa que a linguiça já é bem salgada, assim, enfim, combina, fica gostoso, né? Mas enfim, como eu já tinha muita coisa pra fazer na cozinha, eu não fiz aquele jantar elaborado, cheio de coisa, que usa várias panelas, nada disso, né? Peguei ali um pão fresco, né? Que maravilha ter um pão fresco pra poder comer. Coloquei linguiça, queijo e cheiro verde, sim, a gente jantou tranquilamente, né? O importante é ter a comida na mesa, quentinha, na hora certa, matar nossa fome. Tinha o carboidrato, tinha a proteína, tinha a gordura e ainda tinha o cheirinho verde para fazer o papel ali, meio que de uma saladinha, né? Mas depois eu fui terminar de fazer umas coisinhas na cozinha. Acredito que eu tinha comprado algumas coisas no mercado e eu fui cuidar, né, da minha salsinha e cebolinha. Eu não lavo para guardar porque estraga muito rápido. Então eu só coloco mesmo na vasilha e com papel toalha para evitar de ficar muito úmido na geladeira, né? E quando eu vou usar, aí eu lavo, né? Que dura muito mais tempo assim. Também tava ralando ali um queijo para colocar no freezer. Eu gosto de deixar, já compartilhei também aqui no canal, né? Deixar o queijo ralado assim, compro o pedaço e ralo e congelo, que sai muito mais barato do que ficar comprando já ralado, né? É conveniente, né? Convenhamos que quando a gente não tem tempo e precisa ali rapidinho de um queijo ralado, a gente vai comprar o queijo já ralado. Mas a longo prazo, para poder preparar assim a nossa vida na cozinha, é melhor e mais barato fazer assim, né? Pelo menos para nossa rotina aqui em casa funciona dessa forma. E foi colocado também o meu alho. Eu deixei ele na água para no dia seguinte eu fazer a minha pastinha de alho, que eu também já compartilhei aqui no canal, né? E por que eu não fiz a pastinha de alho nesse momento? Porque minha filha estava dormindo e eu não sou maluca de ligar um liquidificador enquanto o bebê tá dormindo, né? Leva tanto tempo, dá tanto trabalho para fazer o bebê dormir e tal, eu aproveitando ali o tempo que ela tá dormindo à noite para poder fazer as coisas que eu queria ter feito na cozinha, então eu não ia ligar à noite o liquidificador, né? E essas rosas são da minha horta na sacada, do meu jardinzinho na sacada, né? Eu mostrei pra vocês a minha hortinha, que não é grande coisa, não tem muita coisa, mas é o começo. E tenho 2 roseiras que meu marido me deu e eu fiquei muito feliz que essas roseiras não morreram, estão florindo com frequência e eu coloquei ali na minha cozinha pra, né, deixar as coisas mais bonitas pra mim. A rosa, gente, que eu colhi, a rosa que veio ali da minha casa, então pra mim é muito gratificante isso. Aquelas coisinhas brancas, aquelas florzinhas brancas não é daqui, né? Tipo, é daquele buquê que meu marido tinha me dado. Então as rosas obviamente morreram, joguei fora, mas ainda sobrou daquelas florzinhas brancas e eu coloquei junto com as rosas daqui de casa mesmo. Tava só colocando ali a água quente no meu alho para amolecer a casca, ficar melhor para eu descascar e mais rápido e mais fácil também, né? Enquanto lavava ali aquela louça, que a louça, né? Eu já falei para vocês, a gente tenta sempre deixar lavada à noite para o dia seguinte não começar já um caos. Tem dias sim que acaba não dando, porque quem costuma fazer isso é meu marido, tá? De lavar a louça assim à noite. Eu também lavo louça durante o dia. Eu tento lavando do jeito que der. E aquilo que eu não consegui lavar, ou se tiver ficado tudo pra lavar, ele lava à noite, pra facilitar o nosso dia. Mas às vezes não dá, né? Às vezes, se o dia foi muito caótico assim, a gente estiver extremamente cansado, a gente é melhor ir dormir, né? E descansar, e no outro dia acorda um pouco mais cedo pra dar conta do que ficou. E eu mostrei ali pra vocês que eu lavei minha tábua e eu já sequei e coloquei ela ali no lugar, né? Que eu deixo elas expostas. É uma dica aí de dono de casa. Sempre que a gente lavar assim a tábua, é bom já secar e já colocar ela exposta no lugar que ela fica, né? Não é bom deixar a tábua nem dentro da pia toda cheia d'água e nem molhada também, para não apodrecer, para não rachar, para não quebrar a nossa tábua e para nossa tábua durar mais tempo quando é assim de madeira. E ali o pão que a gente fez juntos, né? E fatiou, eu guardo assim num pote de plástico mesmo na geladeira. E a gente vai esquentando aqueles pedaços que a gente vai comer, né? Então ali no dia seguinte, café da manhã,
Esquentei ali umas fatias de pão e a gente comeu com ricota e ovo com cebolinha. E dá pra comer com o que quiser, né? Com geleia, com manteiga, com o que você quiser comer. E foi isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada a você que assistiu e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! You whip up my appetite.